aí, tudo bem com você? Espero que sim, espero que esteja tudo maravilhosamente bem. Seja bem-vindo ao canal Habitar em Si. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva e ative as notificações para receber as mensagens em primeira mão. E se você já é inscrito, muito obrigada por voltar. É um prazer acompanhar você nessa jornada de expansão da consciência, de percepção de padrões e de mudança pessoal. Porque é para isso que a gente está aqui, né? Hoje vamos de leitura atemporal e intuitiva, como eu disse, atemporal porque serve para qualquer momento que você chegar aqui, e intuitiva porque as mensagens elas vão chegar de diversas formas e eu tô aqui como uma bela carteira que eu vou entregar a mensagem para você. E as cartas que caíram hoje, já começamos com cartas invertidas. E antes de começar a leitura, eu comecei a sentir como se fosse um estranhamento na garganta. Parece que a garganta tá travada, sabe? Quando tem um nó na garganta. E isso é um dos aspectos que a gente vai trabalhar aqui hoje. Então, talvez você tá aí, tá com um desconforto na garganta. Às vezes teve uma inflamação, ou está com algum desafio para se comunicar com alguém, e hoje a gente vai olhar por que que isso está acontecendo na sua vida, então. Quais são os nós que estão aí impedindo você de comunicar a sua verdade? Oh my God! E não são poucos. Vamos ver o que está acontecendo aqui com a tua comunicação. Começamos com um As de Espadas. Depois temos o Eremita. Rainha de Copas. A Temperança. O Enforcado. 10 de Paus. Pajem de Espadas e 7 de Espadas. Só que todas essas belezinhas aqui caíram invertidas. Então, vamos ver o que que tá aqui de invertido na sua vida e somente essa de forma positiva. Quando as cartas caem invertidas, elas estão trazendo ou informações sobre o lado sombra delas, ou informações sobre bloqueios emocionais. Então, vamos ver o que tem aqui hoje. Talvez você tenha chegado aqui nessa mensagem com uma dificuldade de se abrir para novos pensamentos. Talvez você tenha uma ideia fixa sobre um determinado assunto, sobre uma forma de se expressar, de se comunicar, de pensar, porque tudo aquilo que a gente pensa é uma verdade para nós. E quando nós vamos nos expressar, esses pensamentos acabam sendo revelados através da nossa comunicação. E com a carta do As de Espadas invertido, abrindo a leitura, aqui a gente tem um convite para abrir a mente e perceber o que você entende como evolução pessoal. Muito do que você pensa sobre evoluir pode estar atrelado a conhecimento prático. Conhecimento metódico. Conhecimento que vem através da carteira escolar, sabe? Através dos livros. E no processo de expansão da consciência, muito do que você descobre sobre você, sobre o que você é bom e o que você
talvez não é tão bom assim, sobre o seu lado luz e o seu lado sombra, não vem da carteira escolar. Vem da autorreflexão, vem da autoanálise, vem da própria percepção dos seus pensamentos. E como a gente começa com essa carta, o As de Espadas invertido, existe uma dificuldade muito grande em se abrir para novos conhecimentos, para conseguir se olhar de uma forma diferente. Existe uma rigidez na forma com que você olha para você mesmo, a forma como você se encara, a forma como você se percebe. Porque teve alguma vivência. A gente vai trabalhar com questões da infância, tá? Alguma vivência no seu período escolar te fez acreditar que você não era bom em expressar a sua verdade, em conseguir dizer aquilo que você precisa dizer ou que você gostaria de dizer. E a partir daquele momento da sua infância, algo dentro de você mudou. Porque é um pensamento muito inicial, tá remetendo muito à fase do início da tua expressão para o mundo além daquele que você vivia até então. Porque é muito fácil se comunicar com as pessoas que você foi criado, né? Então, seu pai, sua mãe, né? Os seus tios, seus avós, as suas falhas na comunicação, a sua ausência de comunicação, às vezes você se comunicava apenas por gesto, ou você fazia apenas uma carinha, sabe, de querendo alguma coisa, e as pessoas ao seu redor, elas já entendiam aquilo que você queria dizer. E quando você foi pro mundo, quando você foi lá pro seu período escolar, você precisou começar a se comunicar com outras pessoas fora do seu sistema familiar. E ali você percebeu que a tua forma de comunicar não era, olha o ponto, não era boa o bastante para se expressar, para que as outras conseguissem te entender. Uau! E a partir disso, você começou a buscar um modo de introspecção. E existe uma grande chance de, a partir desses episódios, você ter se retraído do mundo, você ter se fechado, porque você, em algum nível, acreditou que era melhor se fechar e guardar tudo o que você queria comunicar para que não passasse pelo desconforto de não ser bem compreendido. E a introspecção passou a ser seu modus operandi. Mas talvez, só talvez, você não é uma pessoa introspectiva. Talvez você não seja uma pessoa tímida. Talvez você só está num modo de proteção aprendido na sua infância. E eu acredito que até o final dessa leitura muitas coisas vão mudar, porque você vai tomar consciência desse padrão. E a partir do momento em que você vê, você não consegue desver certas coisas. Além de você ter se fechado e se tornado introspectivo,
ter se tornado uma pessoa fechada, ter se tornado uma pessoa que não se comunica muito bem, que não se expressa muito bem, essa timidez sempre presente. O que me vem aqui é uma cena de alguém na frente do quadro, tendo que apresentar um trabalho, e a pessoa fica completamente vermelha, de vergonha. O corpo inteiro reagindo, sabe? Ficando inteiro como se fosse um comichão, assim, sabe? Porque eram tantas emoções juntas, tantas emoções misturadas, que a forma que o seu sistema nervoso encontrou para conseguir equilibrar tudo aquilo que estava sentindo, aquela exposição, foi fazer com que essa reação, que é como se fosse uma reação alérgica àquela exposição involuntária, com o medo de se expressar de uma forma que as pessoas não entendiam. E isso te gerou ainda mais desconforto, talvez até o momento dessa leitura ainda te gere desconforto toda vez que você precisa se comunicar com pessoas que você não conhece. Toda vez que você precisa se comunicar com pessoas em ambientes diversos, ou talvez onde você precise ser o centro das atenções. E existe sempre uma tentativa de equilibrar essas emoções, só que quanto mais você tenta controlar essa insegurança, esse nervosismo, mais isso fica forte dentro de você, mais esse sistema de proteção, de... qual é a palavra para isso? Mas esse sistema de autodefesa, ele é ativado. E você tem buscado maneiras de trabalhar a sua segurança, de trabalhar a confiança, talvez tenha feito algum estudo de oratória, só que nada disso tem efeito prático na hora que você vai para o jogo, na hora em que você vai se comunicar, porque tem essa primeira informação gravada aí no seu inconsciente de que quando você tenta se expor, tenta se comunicar com pessoas que você não conhece, você trava, você entra em modo de incompreensão. Eu tô com dor aqui, talvez você tenha bruxismo, existe uma chance de você ter uma certa rigidez aqui no seu maxilar, ter dificuldade na hora de mastigar, porque essa rigidez na forma de pensar inicial, ela te impede de se expressar, de colocar a sua voz no mundo, de dizer aquilo que você pensa. E você cresceu vendo as coisas de um modo diferente do que é o real, porque você cresceu acreditando que você era uma pessoa tímida, introvertida, introspectiva, que tinha muita vergonha, e na verdade você não é assim. Na verdade, você aprendeu a ser assim por um mecanismo de defesa, mas você não é. Porque você nasceu para se expressar. Você nasceu para se comunicar. E aí você fica lutando internamente
com esse nó na garganta. Existe um. Talvez você tenha muitos problemas de garganta, problemas de amígdala, inflamação na garganta. Frequentemente você pode ter secreção na garganta, aqueles. Tem um negocinho que fica preso na garganta que acaba gerando mau hálito. Tudo isso que está atrelado a essa parte do seu corpo, né? Do seu sistema digestivo, tá me vindo isso, digestivo, é como se você não conseguisse digerir, processar as informações da forma correta. E existe um grande bloqueio aqui no chakra laríngeo, então durante essa leitura estaremos trabalhando energeticamente essa liberação do seu chakra laríngeo. Eu tô com uma extrema dor aqui e isso é da leitura, então você que tem essa dor aqui, saiba que é o bloqueio da comunicação que pode estar fazendo com que você sinta tanto isso. Então é importante que você busque, além dos tratamentos convencionais, buscar liberar essa forma de pensamento, tá? Liberar essa energia que te bloqueia de se expressar. Cara, minha voz estava normalzinha. Eu comecei a fazer a leitura e começou a travar tudo aqui. Então, se vocês me verem tossindo ou pigarreando, saiba que é a energia da leitura. E essa ausência da capacidade de conseguir se comunicar, ela se tornou um grande fardo para você e você busca de inúmeras formas se libertar disso, e é como se você sempre andasse em círculos. Você fizesse muitas coisas para conseguir se comunicar, conseguir se expressar com autenticidade, com verdade, com clareza, mas é como se você sempre andasse em círculos e nunca conseguisse ter de fato uma melhora. Quando você acha que tá bom, alguma coisa acontece na tua comunicação e desanda tudo. E aí você se sente como um eterno aprendiz que. E aí vem tipo, nossa, você é burro. Essa frase assim que parece que fica ecoando dentro da sua cabeça. Nossa, mas você é burro, por que você não consegue fazer isso? Olha para as outras pessoas, as pessoas conseguem, mas você só pode ser burro. E isso te gera muita ansiedade, muita ansiedade. Então, por mais que você fique aí lutando, se debatendo para reverter essa situação, você não consegue. E é bem provável que até remédio para ansiedade você toma. Muitas pessoas que chegam nessa leitura têm problemas de ansiedade relacionados a eventos lá da infância que são sobre comunicação. Pode ter problema de comunicação no relacionamento, desafios na comunicação no trabalho, nos estudos. É como se esse tema ele ficasse orbitando em volta de você. Eu tô com o oráculo, o tarô das árvores aqui. Eu vou abrir uma página e a gente tem o 4 de paus.
E essa energia me traz um padrão aprendido na sua família também. Mais alguém da sua família, do seu sistema familiar, sofre com o mesmo tipo de problema. Talvez alguém seja extremamente calado, fechado, porque também aprendeu. Então é um padrão que vem, um padrão ancestral que está ligado à comunicação. E vamos ver como é que desbloqueia isso então, como que o que você já está pronto ou pronta para olhar nesta leitura de hoje. Quando você chegar nesse vídeo, que você já está pronto para liberar e entender sobre comunicação. E saiba que a partir do momento em que você encontrar essa leitura, uma grande liberação desses padrões vai acontecer. E é provável que você tenha alguns sonhos até um pouco confusos que vão te ajudar a liberar essa forma de pensamento cristalizada. Padrões de vidas passadas. Pode ser que em algum momento, em alguma vida passada que você teve, não sei se você acredita nisso, mas para mim faz muito sentido. Pode ser que você tenha tido um grande poder de fala, ter muita facilidade em se comunicar e acabou usando isso para o mal, acabou usando isso para prejudicar as pessoas em vez de fazer o bem. Então nessa vida você vem aí com essa missão de aprender a se comunicar de forma assertiva e com essa fala direcionada para coisas construtivas e não destrutivas. Sete anos de idade. Onde você estudava com 7 anos de idade? Quem era a sua professora? Quem eram os seus amigos? A outra cena que me vem é uma cena do recreio escolar e em alguma brincadeira, alguma das pessoas que está aqui assistindo pode ter dito alguma coisa e isso ter sido se tornado o centro das atenções e as pessoas apontavam e riam daquilo que você tinha dito e isso ficou registrado de forma negativa. Eu vejo as crianças rindo e apontando, tipo, e aí você se fechou e ficou triste. E a partir daquilo você mudou completamente a tua forma de se comunicar, de se expressar. Que você entendeu que era errado e não engraçado, né? Você entendeu que eles estavam rindo de você e não para você. Então existe uma distorção do pensamento, assim. É como se, para algumas pessoas, tá? É como se
a situação tivesse sido engraçada, só que você interpretou como uma forma pejorativa, uma forma negativa. Então, o teu bom humor e a tua comunicação que serviram neste momento para trazer alegria para as pessoas, por ter essa memória de vidas passadas relacionada ao poder da tua comunicação, você acabou registrando como algo errado. Como se essa atenção toda que viesse para você, ela tivesse vindo de uma forma que você não gostaria. Então, pelos próximos 7 dias, a partir dessa leitura, não se espante se essas memórias pipocarem na sua cabeça, porque você já está pronto para liberar elas. E se você perceber que isso não está sendo legal, procure ajuda terapêutica, procura aí o seu terapeuta de confiança, ou me manda mensagem aqui, que eu também sou de confiança. Manda mensagem aqui e agenda a sua sessão comigo. Ou agenda uma leitura só na sua energia, porque a gente entende aí exatamente o que é seu e o que é do coletivo. É como se, de alguma forma, você tivesse negado o seu poder de intuição. Você se fechou para o mundo a tal ponto em que você parou de confiar em você mesmo, parou de confiar na tua verdade, porque naquele momento você fez o que você achou que era correto e isso ficou distorcido aí nos seus pensamentos. Só que agora você já tá pronto para viver coisas diferentes, trocas mais equilibradas, uma fluidez maior nos pensamentos, uma fluidez maior na hora de se comunicar, menos travas, menos problemas de saúde também relacionados a isso. Então, uma vez que você toma consciência desses padrões, você consegue libertar esses pensamentos. Um 5 de... porque percebe que a pessoa aqui está com... Ela tá livre, né? Ela tá... E aqui tem vários pássaros, mas a pessoa tá aqui com um, falando um monte de abobrinha na cabeça dela. Então é como se de alguma forma você fosse libertando todas essas dores, esses traumas relacionados à tua forma de comunicar, porque pássaros também sempre fala de comunicação. Tem um grupo específico de pessoas que vai chegar nessa leitura que foi chamado de tagarela, que falava demais. E você também interpretou que o falar demais era ruim, era negativo, era algo que precisasse ser modificado em você. Como se você ser quem você é, do jeito que você é, fosse algo negativo. E não é. Não é. Entenda isso. Não é. Porque as pessoas ao teu redor, elas talvez não tinham paciência para te ouvir. Elas não tivessem
a capacidade de processar as informações na mesma velocidade que você. E aí você falava e você queria se expressar e você queria perguntar o tempo todo, e isso acabava irritando os seus cuidadores, as pessoas que estavam em volta de você, e você acabou associando o seu jeito de ser, o seu jeito de se comunicar como algo errado. Então, já pode deixar esse pensamento para trás, porque isso também não é verdade, tá? São só formas de pensamento. E você já pode ir desapegando da forma como você fazia, para ir aceitando a forma que você é. Tem um outro grupo de pessoas que precisou falar sempre tudo muito rápido, porque os pais... Uau, que legal isso! Porque os pais trabalhavam muito e tinham pouco tempo para ouvir os filhos. Então, o pai ou a mãe sempre falava assim, fala rápido, porque eu tenho que fazer tal coisa. Fala rápido, que eu tenho que voltar pro trabalho. Fala rápido. Então, é como se você ficasse sempre cercando as pessoas, sempre cercando o pai, a mãe, os seus cuidadores, e tendo que falar muito rápido. Então, você aprendeu a falar muito rápido para caber no jeito que a pessoa funcionava. Mas esse também não é o seu jeito. Então, você tá pronto para liberar isso também. E trazer uma comunicação mais calma, mais centrada. Porque existia essa do fala mais rápido, fala rápido, fala rápido. E outra coisa também, isso aqui tá servindo até um pouco para mim, porque eu venho de 7 anos gravando conteúdo no Instagram, e lá o que eu aprendi quando eu comecei a gravar conteúdo lá é que eu tinha que falar o que eu queria dizer de forma muito rápida num curto espaço de tempo. Então, os stories do Instagram eram de 30 segundos e daí depois aumentou para 1 minuto. Então, você tem que formular. Imagina eu, intuitiva desse jeito, que recebe um monte de informações, que faz um monte de conexões ao mesmo tempo, tendo que processar essa informação e condensar tudo o que eu queria dizer em 30 segundos, 1 minuto. Então, e aí também... O ensinamento que eu tive, né, é de que não podia ser muito extenso, tinha que ser um quadro ali de 5 a 6 stories de 30 segundos ou 1 minuto para conseguir expressar tudo que eu queria dizer. Imagina, a gente já tá aqui em 33 minutos. Pensa como eu tive que me adaptar para caber naquela forma, naquele modelo, naquele jeitinho de se comunicar. Então, essa leitura também tá servindo para mim, tá? Vocês acham que é só para você? Não é, não. E o que muda a partir desta leitura, então? As de Pentáculos. Uma nova forma de se expressar vem aí. Uma nova forma de colheita vem aí. Porque é como se até o momento em que você encontra essa leitura, você colhesse os frutos desta comunicação distorcida, dessa comunicação confusa, dessas inverdades que você carregava, pelos aprendizados que você teve, né? Pelos traumas, por todas essas vivências aqui que a gente comentou durante a leitura. E a partir de agora, você pode
começar a colher frutos e até frutos materiais, porque a gente está falando de As de Pentáculos e a gente também fala de colheitas na matéria, dinheiro. Então, é provável, pode ser, se você conseguir tomar consciência disso tudo, olhar para suas questões aí, que você comece a gerar renda através da tua forma de se comunicar. E em algumas pessoas pode surgir a vontade de se tornar um comunicador. Talvez alguém que esteja aqui assistindo queira também abrir um Instagram, queira abrir um TikTok, queira abrir um canal aqui no YouTube para começar a se expressar de forma livre, de forma espontânea, conectado às pessoas que vão se conectar com a tua verdade. Se você abrir um canal aí aqui no YouTube, manda para mim. Eu vou adorar acompanhar. E se você gostou, você tá aqui até agora, deixa um comentário aqui se fez sentido para você. Deixa seu like aqui no vídeo. Ai, vamos lá, né? Vamos ver o que acontece aqui pra frente. Novas possibilidades vão surgir para você e você vai começar a enxergar possibilidades que antes não existiam. Então, algumas novidades vão chegar no seu caminho e você vai ter opções que você não imaginava que teria. Você vai ter oportunidades que vão bater aí na sua porta. Não precisa ser na porta da tua casa, tá? Mas entenda que vão chegar até você no seu universo para que você comece a usar essa habilidade sua que é inata, que nasceu com você, mas que foi tirada, moldada, sufocada através dessas experiências que você teve durante a sua vida. E a partir disso, pode ser que você ainda fique um pouco confuso se isso vai ser bom para você, se isso não vai ser bom. Isso pode te gerar um pouco de conflito interno ainda, mas você vai ter a oportunidade de escolher qual das vozes na sua cabeça você vai seguir. Se você vai continuar seguindo a voz do medo, do padrão antigo, ou se você vai se abrir para a possibilidade de experimentar a vida e a sua comunicação de um outro jeito. A sacerdotisa invertida. Eu vou ler o que a sacerdotisa invertida tem para nos dizer. Assim está a carta, tá? Esta é a carta da sacerdotisa. Mas a sua tá invertida. Então, vamos lá. Vidência das sombras, segredos ocultos, fofocas ou inverdades, compromissos ocultos, medos de habilidades intuitivas. Olha aqui, ó, o que eu falei antes. Você parou de confiar na sua intuição por causa desses bloqueios. Negação da sua voz interior. Então, vamos desbloquear isso? Vidência da luz, sonhos, visões poderosas. O que eu falei antes dos sonhos? Que nos sonhos vão haver liberações. Visões poderosas, percepções psíquicas, serendipidade. O que quer dizer isso? Coisas que acontecem de forma inesperada. Meditação, introspecção, intuição, experiência espiritual. Uma outra hora eu conto para vocês como que essas conexões com as cartas aconteceram na minha vida
E o quanto isso, de início, foi um pouco assustador, para só depois eu entender que isso sempre foi natural em mim e eu só precisava continuar desenvolvendo. Mas isso é um papo para um outro vídeo só sobre isso. Vou ler o que tá dizendo aqui e a gente vai fazer a ativação desse arquétipo aqui na sua vida. Fechou? Então, daqui a pouco eu vou dizer uma frase aqui, você vai escrever ela aqui nos comentários para reforçar essa afirmação poderosa aqui, porque isso ajuda a manifestar aqui na realidade física, né? O que a gente está trabalhando no mental, no espiritual e no energético. A sacerdotisa governa a fronteira entre este reino e o próximo, enquanto retira a venda para encontrar sentido e iluminação. Visões sagradas e sabedoria profunda estão fluindo para você agora, e para acessá-las você deve sintonizar com a sua intuição e mergulhar em pensamentos até alcançar o reino subconsciente em que ela se encontra. A linguagem do inconsciente está revelando para você agora, através da metáfora, por meio dos sonhos ou das memórias antigas que ressurgem para serem processadas. Preste atenção à sincronicidade, como um sentimento persistente de insucesso paralelo a sentimentos viscerais que te movem em uma nova direção. Então, o que pode acontecer? Você ter um pensamento de repetir o padrão ou um pensamento de mudar isso. Então, isso vai ficar aí acontecendo nos próximos dias. Os dizeres divinos que estão emanando da sua alma carregam uma mensagem importante para você. E a ponte entre o reino enigmático da sacerdotisa e a sua compreensão consciente dos sinais será encontrada através da sua introspecção silenciosa. E agora a gente vai para a afirmação. Então você vai colocar aqui nos comentários, tá? Eu tenho as respostas que eu procuro. Basta seguir a verdade para encontrá-las. Então, repetindo, vamos lá, mais uma vez. Eu tenho as respostas que eu procuro. Basta seguir a verdade para encontrá-las. E mais uma vez, só para reforçar, brincar de 3 vezes porque eu acho legal. Eu tenho as respostas que procuro. Basta seguir a verdade para encontrá-las. Então, eu espero que você encontre a tua verdade, que você perceba todos esses movimentos que você vai fazer aí de forma consciente e inconsciente. Anote os seus sonhos, anote as informações que vierem de forma intuitiva para você e comece a perceber que alguns impulsos vão começar, né? Você vai começar a sentir vontade de fazer coisas novas. E eu acho isso bem legal, porque tem pessoas incríveis aqui neste canal, porque só é um lugar de pessoas incríveis, de pessoas especiais, porque senão você nem teria chegado até aqui. São pessoas que vão, ó, fazer diferença neste mundão. Uma vida de cada vez. Mais uma só pra gente fechar. É essa. E depois, meus amores, é só sucesso. 6 de paus para fechar com chave de ouro. O sucesso é garantido, seja lá o que sucesso significa para você. Às vezes sucesso vai ser conseguir chegar em público e falar alguma coisa. Às vezes sucesso vai ser se chegar na pessoa que você gosta e dizer aquilo que você realmente quer dizer com verdade, com firmeza, com... Às vezes você vai colocar um fim numa relação, porque finalmente você vai conseguir dizer aquilo que te incomoda. Então, eu não sei o que vai acontecer com você, eu só desejo que fique tudo bem e que você
expanda o seu universo, que você consiga se comunicar, se expressar da melhor forma possível, sempre e em todo lugar que você estiver. Sucesso, meus amores! Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Beijinhos!